Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação nesta manhã, diante das Escrituras, diante da palavra santa dEle, que nós compreendamos os mistérios revelados da parte dEle a nós nesta manhã. Pela exposição de trecho do capítulo 20 de João. No nome de Jesus, amém. Por favor, capítulo 20. Vamos ler, acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia. Capítulo 20, lendo do versículo 11 até o versículo 18. Vamos ver esse trecho nesta manhã, com a permissão do nosso Deus. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Queridos, a primeira aparição de Jesus após a sua ressurreição, registrada pelo apóstolo João, está prevista aqui neste trecho. Como eu disse, a ressurreição de Jesus, ela não pode ser um evento considerado secundário, um evento marginal, um evento de importância inferior em relação à morte de Jesus na cruz. Não, dizem alguns teólogos que a ressurreição de Jesus é o milagre dos milagres. É uma demonstração irrefutável do poder de Deus. Como nós vimos no último sermão, a ressurreição é a declaração de satisfação de Deus, aceitando o sacrifício vicário e perfeito do Filho. A ressurreição de Jesus, como vimos, demonstra então que a glória de Deus Pai permanece intacta. O pecado foi expiado, o pecado foi perdoado, a morte foi vencida e a vida eterna está disponível para aqueles que creem em Jesus, o Jesus ressurreto. Nas palavras de John MacArthur, a ressurreição é o acontecimento sem o qual não há cristianismo, sem o qual não há salvação, sem o qual não há perdão, sem o qual não há céu. Romanos capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo, que suava as Escrituras, por assim dizer, e proclamava o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto, ele escreveu: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quem crê na morte de Jesus e quem crê na ressurreição de Jesus, crendo nele, será salvo. Todavia, quem que viu Jesus ressuscitando? Ninguém. Ninguém viu Jesus ressuscitando no momento em que ele
de dentro para fora, remove a pedra do sepulcro e sai da catacumba. Ninguém viu. Mas nós não precisamos, ou não se precisava ver Jesus ressuscitando. Bastava ter encontrado e ver Jesus já ressuscitado. E foi o que aconteceu. O que você precisa entender é que não foi vendo o túmulo vazio que a fé dos discípulos de Jesus foi alicerçada, foi fortalecida, foi baseada. Em outras palavras, e esta é a lição principal que eu peço para que você leve para casa nesta manhã, a fé, ela não é baseada, a fé, ela não é fundamentada na crença em um evento, em um acontecimento, mas na confiança em uma pessoa, Jesus Cristo. Não é vendo milagres que você é salvo. Não é crendo na ressurreição que você é salvo. Com evento miraculoso ou sem evento miraculoso, você é salvo pela fé em Jesus Cristo somente. Porque Paulo pregava a cruz vazia, Paulo pregava Cristo e este crucificado. Ele não pregava o evento crucificação, ou ele não pregava o acontecimento ressurreição. Ele pregava o Cristo que foi morto, e ele pregava o Cristo ressurreto. Repito, a fé não é baseada, fundamentada na crença em um evento, em um acontecimento, mas na confiança em uma pessoa, Jesus Cristo. E hoje então veremos a primeira aparição de Jesus corporalmente após a sua ressurreição. Ele não apareceu como se fosse um fantasma, ele não apareceu como se fosse um orograma na frente ali dos discípulos e de Maria Madalena, a primeira que viu. Não, ele apareceu corporalmente, fisicamente, em matéria. Na exposição anterior, como nós vimos, João, Pedro, Maria Madalena e outras mulheres viram o túmulo vazio e aberto. Mas nesse episódio aqui, na sequência do capítulo 20, Jesus aparece pela primeira vez com o corpo ressurreto, com o corpo glorioso, com o seu corpo de glória, não a um dos seus discípulos que se tornaria seu apóstolo. Ele aparece a uma privilegiada mulher, pela primeira vez após ressurreição. E essa mulher é chamada Maria Madalena. Terrível pecadora. Ela foi encontrada por Jesus possessa de 7 demônios. Capítulo 8 de Lucas você confere isso. Mas agora ela está salva pela graça. Agora ela foi salva pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, seu Rabone, seu mestre. E conforme belamente ensina Steve Lawson, abre aspas, não importa como você começa a corrida, o que importa é como você termina a corrida. Não importa o que aconteceu em sua vida no passado, quão suja e pecaminosa possa ter sido a sua vida no passado, mas quando você conhece Jesus Cristo, você se torna uma nova criatura, você recebe um novo começo, como no caso de Maria Madalena. Fecha aspas. Então, vejamos nesta manhã, num primeiro momento, o encontro de Maria Madalena com o túmulo vazio. Num segundo momento da exposição, nós vamos ver o encontro de Maria Madalena com o Jesus Cristo ressuscitado. Versículo 11, confere lá. Maria, João escreve Maria, mas Maria, essa Maria é Maria Madalena. Veja lá no versículo 18 do mesmo trecho. Versículo 18. Então saiu Maria Madalena. Então é essa Maria, Maria de Magdala, naquela cidade onde ela nasceu. Maria Madalena, entretanto, versículo 11 agora, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Vamos voltar um pouquinho naquilo que nós já estudamos. Pedro e João fizeram aquela maratona matinal do domingo. Vocês lembram, né? Da corrida dos dois. Eles chegaram no túmulo. Pedro olhou, João olhou e viu que o túmulo estava vazio. E eles voltaram para casa levando esta notícia: o túmulo está vazio.
E naquele momento João, como nós vimos o verbo ver no grego, ele viu, ele discerniu e ele entendeu e ele creu que Jesus ressuscitou. Não há o registro na interseção entre esses acontecimentos de Maria Madalena ter chegado no túmulo, mas a gente pode imaginar que João e Pedro voltando para casa, Maria Madalena voltou para o túmulo. Agora, estamos no registro do versículo 11. Maria então agora se encontra no túmulo novamente. Entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, João escreve, chorando. E esse verbo no grego chorar aqui significa um choro com soluço incontrolável. Você já apanhou da sua mãe ou do seu pai, ou já levou uma bronca bem dura? Aquela que você chora e faz assim, e não consegue segurar o soluço. Para de chorar, para de fazer esse barulho, menina. Não consigo, mãe. Maria estava chorando desse jeito. Esse é o termo chorar, o verbo chorar no grego. É um choro com soluço incontrolável. Ela estava chorando. Queridos, Maria Madalena ela estava num colapso emocional. Ela estava enfrentando um sentimento sincero naquela manhã, uma dor intensa, um sofrimento agudo. Ela estava enfrentando a perda, ela estava enfrentando o luto. Gente, aquele que libertou Maria Madalena dos seus pecados, aquele que mudou radicalmente a sua vida, ele estava morto, o corpo tinha sumido. Mas nós sabemos por que Maria Madalena estava chorando inconsolavelmente, de forma incontrolada. Quem muito é perdoado, muito ama. Maria Madalena não conseguia segurar a dor, a tristeza de ter perdido o seu Senhor, que muito amou a ela, porque ela entendia que ela foi muito perdoada e ela retribuía esse amor. Ela amava muito o Senhor. Por isso que ela não estava se contendo, ela não estava aguentando aquele momento de profunda, aguda, intensa tristeza. Mas a Maria Madalena ela não esperava nada senão o pior. Ela estava certa de que haviam levado o corpo de Jesus, e como J. Serra ele explica que as suas lágrimas são lágrimas de um coração partido, de um coração desamparado, frustrado, solitário. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo, tendo perdido o objeto do seu puro amor. Tamanho era o sofrimento, dor, que Maria Madalena estava sofrendo naquele momento, padecendo naquele momento. Enquanto chorava, continua o versículo, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. A pedra estava removida. Maria Madalena olhou para dentro do túmulo. Versículo 12, e viu, aqui o verbo ver no grego é notar, ela reparou, ela compreendeu, viu, 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. O corpo de Jesus fora posto em provavelmente dentro da gruta, dentro do túmulo, havia um recorte na rocha para depósito do corpo. É provável que, não necessariamente uma gaveta, mas um recorte na rocha para colocar o corpo, ou quem sabe, uma forma de conseguir depositar o corpo de Jesus na horizontal, como se fosse um banco de pedra ali dentro da gruta. Então, Maria Madalena olhou para dentro e 2 anjos estavam lá dentro, com vestes brancas, um sentado à ponta, e outro na cabeça, ou na cabeceira, e outro aos pés, de onde Jesus fora colocado. E o que chama a atenção de João eram 2 homens, 2 anjos vestidos de branco. O evangelista Marcos, ele chama de homem jovem. Marcos relata que havia dentro do túmulo homem jovem. Então nós concluímos que estes anjos tinham forma humana. Eles pareciam com homens. Maria Madalena os reconheceu como homens. Anjos estiveram no nascimento de Jesus. Anjos estiveram
no momento da tentação de Jesus no deserto, e anjos agora estão na ressurreição de Jesus. Anjos são como que servos do Senhor, cumprindo o propósito do soberano do Senhor, para o qual eles foram criados. Anjos estão e ainda estão a serviço do reino de Deus. E eles estavam ali presentes. E os anjos fizeram uma pergunta para Maria Madalena. E a fala dos anjos não foi na língua dos anjos. Senão Maria Madalena não entenderia. A fala dos anjos foi na língua humana. Foi num idioma, numa fala inteligível para Maria. Ela compreendeu o que eles estavam falando, né? E esta pergunta que os anjos fizeram para Maria Madalena, ela soaria um pouco estranha se nós não soubéssemos o contexto de alegria em que ela foi feita. Nós sabemos que eles perguntaram para ela, nós vimos, por que choras? Mas assim, convenhamos, por que perguntar para uma pessoa, por que você está chorando num cemitério? Seria estranho se nós não soubéssemos o contexto de alegria de Jesus ter ressuscitado. Mas eles chegaram para ela, versículo 13, então eles lhe perguntaram, mulher, aqui não é um termo como a gente pensa no português hoje, na nossa fala comum, mulher. Quando a gente se dirige a uma mulher, chamando ela de mulher, pode soar como uma ofensa, mas não. Aqui na tradução, e o termo usado é um termo de respeito no grego, mulher. Assim como Jesus falou para sua mãe, lembra na festa de casamento? Ele falou, mulher, o que tenho eu com você? Mulher é um termo de respeito. Então os anjos falaram, mulher, por que choras? Por que você está chorando? É uma pergunta retórica. Eles sabiam a resposta, queriam ouvir dela o porquê. Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor. Que declaração profunda é essa? Ela não disse, levaram o corpo de Jesus de Nazaré, levaram o corpo daquele homem que eu estava seguindo, levaram o corpo de Jesus. Mas ela declarou ali para o anjo, levaram o meu Senhor. Essa é uma declaração baseada na fé em Jesus. Ela não era uma descrente, ela cria em Jesus, ela tinha Jesus como seu Senhor. Levaram o meu Senhor. Todavia, a fé de Maria Madalena ainda não estava madura para ela crer que o seu Senhor ressuscitou. Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela estava preocupadíssima e querendo achar o corpo de Jesus. Perceba que ela está ainda com aquela ideia fixa, de que o corpo de Jesus fora levado do túmulo. Como nós vimos na exposição anterior, Maria Madalena chegou no túmulo e depois ela voltou para casa e falaram, levaram o corpo do nosso Senhor. Não se sabe onde está o corpo do nosso Senhor. E ela sequer cogita aqui também a possibilidade de Jesus ter ressuscitado. E de fato ela não compreendia, ela não cria na ressurreição de Jesus até aquele momento. Ressurreição? Jamais. Não. E esta é uma das razões que eu amo a Bíblia. A Bíblia ela é autêntica. A Bíblia ela é honestamente verdadeira. Deus inspirou homens para escrever os relatos dos fatos que aconteceram, inclusive a dúvida, a descrença honesta de homens e mulheres filhos de Deus. Você percebe pelo relato bíblico a verdade que Deus, Ele expõe os seus filhos, Ele mostra a realidade dos seus filhos. Maria Madalena não cria até então, não tinha uma fé madura, não cria na ressurreição de Jesus. Queridos, a Bíblia não é um livro relatando as maravilhas de Deus, o potencial incrível do ser humano, um ambiente perfeito, semelhante, quem sabe, à escrita de Thomas More, Utopia, seu livro Utopia. Não, a Bíblia, ela revela o Deus soberano,
Ela revela um Deus maravilhoso e perfeito, agindo muitas e muitas vezes em circunstâncias complicadíssimas para salvar homens e mulheres pecadores, absolutamente falhos, absolutamente carentes de Deus. Essa é a realidade bíblica que você e eu encontramos, e graças a Deus por isso. Isso nos consola, porque a Bíblia é um livro sobre Deus, revelando quem nós somos. Logo depois, então, que respondeu aos anjos, Maria Madalena, ela se virou para trás. Veja o que aconteceu no versículo 14. Tendo dito isto, ela falou com os anjos, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Maria provavelmente ela percebeu a presença de alguém ali atrás dela, quando ela estava falando com os anjos abaixada. De repente ela ouviu e percebeu, notou a presença de alguém atrás dela, por isso ela se virou, viu um homem, era Jesus que estava ali, mas ela não reconheceu que era Jesus. E a primeira pergunta que Jesus faz é exatamente a mesma pergunta que os anjos fizeram para Maria Madalena. Mas aqui como que um pai ou como que uma mãe chegando perto do seu filho, da sua filha, e o filho e a filha estão chorando por conta da ausência do papai e da mamãe, mas o pai e a mãe acabam chegando perto da criança, abraça a criança e fala: por que você está chorando? O pai está aqui, a mãe está aqui. Versículo 15, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Ela não tinha parado de chorar. Ela ainda estava chorando. Na sequência, Jesus faz outra pergunta que os anjos não fizeram. E Jesus pergunta: a quem procuras? Jesus não perguntou: o que você procura? O que você quer encontrar? Jesus pergunta: quem você quer encontrar? Quem você procura? A base da nossa fé não é o que, mas a base da nossa fé é quem. Quem você procura, crente? Jesus. Eu não procuro milagre. Eu não procuro manifestação sobrenatural, eu não procuro arrepio, eu não procuro choro demasiado, incontrolável, muito emocional, não, eu procuro Jesus. Ele é a base da minha e da sua fé. Jesus pergunta: a quem procuras? Ela, na sequência do versículo, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, aqui não é o Senhor que ela se referiu, meu Senhor, Kyrios. Aqui é um outro termo de se referindo àquele homem jardineiro. Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Levarei aqui no original eu vou preparar novamente o corpo do meu Senhor Jesus e eu vou colocar novamente dentro do túmulo. Isso que Maria queria fazer. Queria encontrar novamente o corpo de Jesus para prepará-lo ou arrumar alguma coisa, quem sabe nas faixas, porque levaram o corpo do Senhor e ela iria depositar dentro do túmulo novamente. Perceba também que Maria ela está meio confusa. Por quê? As emoções de Maria estão alteradas. Ela está entristecida com toda aquela situação. Seu raciocínio não está muito legal. Ela fala para aquele homem jardineiro, leia-se, Jesus, o homem da manutenção do jardim. Ela fala para ele mostrar para ela onde que ele, o homem jardineiro, colocou o corpo do seu Senhor, para que ela sozinha pudesse preparar e colocar e levar o corpo de volta, colocar o corpo de volta na catacumba. Sério. Ela estava disposta a carregar sozinha o corpo do seu Senhor e devolvê-lo
no túmulo. Ela não estava bem, mas ela estava ali sincera, diante daquela situação toda de tristeza, de dor, querendo encontrar o corpo do seu Senhor. Quem Maria estava procurando? Jesus pergunta: a quem procuras? E a resposta sua e minha é: Jesus morto. A resposta de Maria para Jesus ou para o jardineiro seria: eu estou procurando meu Senhor morto. Ela não respondeu: eu quero encontrar meu Senhor vivo. A quem procuras? O corpo do meu Senhor. O meu Senhor morto, o cadáver de Jesus. E Jesus estava bem ali, ressuscitado, vivo, bem na frente dela, falando com ela. Nas palavras do pastor MacArthur, ela permaneceu ali no túmulo esperando encontrar Jesus morto. Jesus permaneceu no túmulo esperando para se mostrar vivo a ela. Jesus estava por ali. João não viu, Pedro não viu, outras mulheres não viram, mas ele estava ali, vivo, esperando para se apresentar para ela, para se revelar a Maria Madalena, que estava procurando ele morto, mas ele estava ali quietinho, aguardando para ela vê-lo vivo. Mas por que ela não reconheceu Jesus? Quem sabe talvez porque estava um pouco escuro. Era um momento do nascer do sol, como nós já vimos. O sol já estava nascendo, quem sabe estava um pouco escuro. Ou talvez porque os seus olhos estavam embaçados de tanto chorar. Você consegue olhar quando você está chorando? Não dá. Por isso que a gente esfrega o olho quando a gente está chorando, a criança principalmente, né? Quem sabe seja isso, ou talvez porque por estar agora em um corpo glorificado, a aparência de Jesus fosse um pouco diferente daquela aparência do seu corpo corruptível, seu corpo mortal, quem sabe seja isso. O corpo ressurreto de Jesus, ele estava pleno, ele estava perfeito. Quem sabe a aparência de Jesus fosse um pouco diferente. Talvez ela tenha sido... E aqui a maioria dos comentaristas sustenta esta possibilidade. Talvez ela tenha sido sobrenaturalmente, pelo Espírito de Deus, impedida de reconhecer Jesus num primeiro momento. Num primeiro momento ela não reconheceu. E há o registro de outros que também num primeiro momento não reconheceram Jesus ressurreto. A exemplo daqueles discípulos que estavam a caminho da aldeia de Emaús, e eles estavam caminhando tristes, como diz Lucas, como escreveu Lucas, e os discípulos estavam comentando: que coisa, né? O Jesus de Nazaré morreu. E aí um terceiro caminhante do lado deles, e eles conversando, e aí de repente o terceiro homem caminhando com eles perguntou: por que vocês estão assim tristes? Aí quem sabe um olhou para o terceiro andarilho e falou: você não está sabendo os acontecimentos de Jerusalém? Esse terceiro caminhante era Jesus. E eles começaram a conversar com Jesus e Jesus passou diz Lucas, que Jesus passou a discorrer desde lá da história de Israel, contando para eles que ele deveria vir, o Messias deveria vir, o Cristo deveria vir, mas ele naquele momento não se revelou. Jesus foi se revelar a eles, juntamente com outros, lá na janta, na ceia. Do nada, partindo o pão, eles reconheceram que era Jesus. Então, até aqui nós vimos o encontro de Maria com o túmulo vazio. Agora, daqui para frente, eu gostaria que você focasse a sua atenção não no encontro de Maria com o evento, com a realidade, ou com o acontecimento do túmulo vazio, mas agora o encontro de Maria Madalena com a pessoa do seu Senhor ressuscitado, o objeto, o fundamento da sua fé. Então, no momento certo, Jesus se revelou a Maria, e aqui o relato fica ainda mais lindo. O que Jesus fez? Versículo 16. Disse-lhe Jesus:
Maria. O que mais Jesus falou? Mais nada. Onde está o corpo do meu Senhor, jardineiro? Porque eu, por favor, me ajude a encontrar, porque eu quero pegá-lo. Maria. Ela, quem sabe estava com a cabeça baixa, voltando-se, e disse em hebraico: Rabone, mestre. Que lindo. Maria, uma palavra mudou a vida daquela mulher naquele momento. Uma palavra penetrou o mais íntimo do seu ser naquele momento. Uma palavra mudou o seu triste desespero em elevada alegria. Uma única palavra dita por Jesus Cristo fez com que ela fosse da desesperança para o inundar da graça de Deus num estalar de dedos. Maria, mestre, ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Aleluia. Ela reconheceu a voz do mestre. Rabone, o meu Jesus ressuscitou. É ele. Jesus chamou Maria pelo nome, de uma forma pessoal, de uma forma específica. Agora nós estamos lidando com o agir do Deus encarnado, ressurreto, chamando uma de suas seguidoras pelo nome. Por que Jesus chamou pelo nome? Se você voltar no capítulo 10, ele mesmo ensinou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as chamo pelo nome. Você foi chamado por Deus, e esse chamado eu quero que você entenda como a salvação. Você foi chamado pelo nome. Deus não salva por lote. Um lote de 10 crentes. Não, Deus chama individualmente. E aquele que Ele chama individualmente, o chamado é irresistível, ninguém resiste. Pedro, Rodrigo, Gina, Luciana. E quem resiste? Ninguém. Se Deus chama as estrelas pelo nome e elas vêm, capaz que um eleito vai recusar o chamado específico pelo nome. Ninguém fala, não quero. Quando Deus chama, vem. Rodrigo, você é meu. Acabou. Não há resistência. Não há arbítrio da minha parte para dizer sim ou não. Eu vou. Eu fui chamado pelo nome. Maria foi chamada. Maria reconheceu que era o seu mestre, porque por várias vezes, quem sabe, Maria ouviu o seu mestre falar: Maria, vem cá. Maria, deixa eu te explicar uma coisa. Maria, ouça esse ensinamento meu aqui. Senta aí, por favor. Maria Madalena, vem cá. Maria, mestre. Como que Jesus se revela a ela? Não de forma visual, mas de forma verbal e audível. Vocês perceberam? De forma verbal, Jesus falou. E ela ouviu. Quem sabe Maria viu bastante o Senhor falar. Ela viu o Senhor falar. Mas o Espírito Santo ganhou o coração de Maria pelo muito que ela ouviu o Senhor falar com ela. Como os discípulos a caminho de Emaús, eles estavam ouvindo o seu Senhor falar, mas eles não reconheceram. Depois lá no lugar onde eles estavam, depois que eles falaram:
O Senhor está aqui conosco, é o Senhor que está ceando conosco. De repente o Senhor saiu, e sabe o que eles ficaram comentando? Gente, quando Ele falava, lá no caminho, ardia o nosso coração, porque era o Senhor falando. Que lindo! O Verbo, a palavra encarnada, agora ressurreta, estava ali diante dela, se revelando a ela, falando ao coração daquela mulher. Isso tem tudo a ver com Romanos 10:17. Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Não é pelo que eu sinto, muitas vezes não é pelo que eu vejo, inclusive milagres, mas é por ouvir a palavra de Cristo, o Evangelho. Por isso que o Evangelho precisa ser pregado. Rabone, no hebraico, na verdade é um aramaico, é um dialeto oriundo do hebraico. O Rabone significa meu mestre, meu professor. E naquele momento Maria não ficou na dúvida. Ela não perguntou, você percebe aí na escrita, ela não perguntou, Rabone? Mestre? Não, na escrita ela exclamou, mestre! Rabone, é você! Após ouvir a voz de Jesus, ela soube identificar exatamente quem era. Por quê? Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E aqui há uma aplicação prática para todos nós. Assim como o Senhor conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome, e não há dúvida nisso, assim também as ovelhas sabem discernir, as ovelhas sabem entender entre tantas vozes e falas por aí, e a voz firme, a voz certa do seu pastor Jesus. Deus, queridos, dá condições para que os crentes em Jesus consigam discernir se determinada fala, se determinado ensino, se determinada profecia, se determinada voz vem da parte de Deus. Ovelha que é do Senhor consegue discernir a voz do seu pastor através do quê? Da palavra. Através da palavra de Deus. Você, sendo ovelha do Senhor, consegue discernir ensino verdadeiro e ensino falso, e muito ensino falso tem sido proclamado por aí, por falsos mestres e falsos pregadores, e tem muita gente permanecendo no erro, permanecendo no engano, porque não estão conferindo na palavra, na fala de Deus, o que se prega por aí. Você está discernindo a voz do Senhor falando com você? Confira na palavra, porque Ele fala com você e comigo através da palavra. Vozes estão paralelamente por aí falando da parte de Deus, mas você precisa ir na veia, você precisa ir no cerne, você precisa ir na fonte. A voz de Deus é manifestada pela palavra dEle hoje. Pela palavra dEle hoje. O pastor Augusto Nicodemos diz: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir audivelmente, ou seja, você quer de fato ouvir? Leia a Bíblia em voz alta. Deus fala pela palavra dEle. Continuando, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. Maria Madalena reconheceu o seu mestre, e Jesus falou para ela assim: não me detenhas. Aqui o verbo no original, deter, é agarrar. Então Jesus falou para ela: não me agarre, não se apegue a mim dessa forma como você está se apegando, se agarrando a mim. Aqui há uma prova, pela escrita de João, de que Jesus estava corporalmente ali. Matéria. Pegou. Jesus falou para ela: não se agarre em mim agora. Matéria. Jesus não era vapor, um fantasma em que você abraça, passou. O corpo de Jesus estava ali, ressurreto. Não se agarre em mim.
E nós só podemos imaginar então que quando Jesus disse Maria, ela se virou, ela reconheceu o seu mestre, ela disse Rabone, e ela se lançou aos pés de Jesus, quem sabe num abraço terapêutico. Segurou Jesus de tal forma, agarrou Jesus de tal forma, quem sabe pensando, não vou deixar você ir mais embora. Se agarrou aos pés de Jesus. Jesus continua. Não me detenhas, não se agarre em mim, porque ainda não subi para o meu Pai. Jesus está dizendo assim, ó, calma, eu vou ficar mais um pouco por aqui, ainda não subi, espera um pouquinho, mais uns dias eu vou ficar, mas eu estou subindo, mas calma, eu não vou agora. Isso explica o seguinte, ela, Maria, ela não devia detê-lo como se fosse um ser terreno que se recuperou de uma enfermidade. Antes, ela devia reconhecê-lo como aquele cuja ressurreição era o início de sua ascensão ao céu. Por isso que Jesus diz isso. Calma, não me detenha. Não subi para meu Pai. Mas você tem uma tarefa a fazer. E Jesus continua dizendo para ela, mas vai ter com os meus irmãos. Em João 13, Jesus chama os discípulos de servo. João 15, Jesus chama os discípulos de amigos. Agora em João 20, Jesus chama os discípulos de irmãos. Aqui é a primeira vez no Evangelho de João que existe o registro de Jesus chamando os discípulos de irmãos. Meus irmãos. Em Hebreus 2, o escritor deixa claro para nós que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, seus discípulos. Aleluia. Somos irmãos do nosso irmão mais velho, Jesus. E ele fala para ela, vai ter com os meus irmãos. Todavia, como explica o teólogo William Hendrickson, Deus não é pai de todas as pessoas. Porque existe uma declaração de religiões da universalidade da paternidade de Deus. Vocês já ouviram isso? Em outras palavras, Deus é pai de todos. Não, não é não. Você já ouviu aquela fala lá? Não é não. Não é não. Deus não é pai de todos. William Hendrick explica isso. Deus não é pai de todas as pessoas, mas somente daquelas que, tendo sido escolhidas desde a eternidade, abraçaram o Filho pela viva fé. Esses crentes que abraçaram o Filho pela viva fé, todos esses, e somente esses, ensina Hendrickson, são irmãos de Cristo. Porque Deus não tem filho no inferno. Você já parou para pensar nisso? Continua. E diz-lhes, então Jesus passou uma tarefa para Maria Madalena, volta e fala para eles lá, subo. Aqui o verbo está no tempo presente. Subo. Jesus já está explicando que ele está num processo de subir. Ele não fala, estou subindo, mas eu falo, subo. É como se, depois da ressurreição, ele ficou 40 dias aqui na terra, e ele estava no processo de preparar os seus discípulos, para aqueles crentes, ele só apareceu para crente depois de ressurreto, preparou os crentes para subir. Então ele está dizendo, falou para Maria falar para os discípulos, subo, estou no processo de ir de fato para o meu Pai. Subo para o meu Pai e vosso Pai. Perceberam que Jesus separou aí? Meu Pai, o Pai de vocês. Meu Deus e o Deus de vocês. Por que Jesus faz essa distinção? Porque ele deixa bem claro que a filiação dele é diferente da nossa, dos discípulos. Nós não somos filhos de Deus como Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele é o unigênito Filho de Deus e também o primogênito Filho de Deus. Ou seja, Jesus é o único Filho gerado da parte de Deus. Ele é Deus. Ele é
segunda pessoa da Trindade, o Filho, ele é o único. Você não é unigênito Filho de Deus. Não declare isso, senão você vai passar vergonha. Você é Filho de Deus, através do primogênito, que agora é o primeiro dentre muitos irmãos. Jesus foi o primeiro, agora nós somos filhos por adoção, por meio de Jesus. Por isso que Jesus separa. Subo para o meu Pai e o vosso Pai, subo para o meu Deus e o vosso Deus. E por que ele diz isso? Eu subo para o meu Pai e eu subo para o meu Deus. Agora Jesus, ele vai poder voltar para o seu Pai. Sabia que Jesus queria tanto isso? Ele não via a hora de voltar para o Pai. Mas ele completou a obra e foi de forma perfeita. De tal forma que agora Deus Pai vai recebê-lo. Jesus pagou a penalidade do pecado. Jesus agora abriu o caminho para o Pai e o caminho para o Pai está restabelecido. O Filho perfeito vai voltar para o Pai e ele vai reinar absoluto à destra do Pai. Alguns dias antes, Jesus tinha dito para o Pai: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Nesse momento ali houve um abalo na comunhão do Filho com o Pai por conta do pecado. Mas agora, por conta da morte de Jesus e por conta da ressurreição, porque houve uma chancela do Pai aceitando o sacrifício do Filho, o Filho fala: estou subindo para o Pai. A minha obra foi completa e foi perfeita. Versículo 18. Então saiu Maria Madalena. Saiu Maria Madalena. Quem sabe aprendeu a correr com Pedro e com João ali, né? Os dois corredores. Ela saiu anunciando aos discípulos. E o que ela anunciou? Viu o que? O túmulo vazio? Viu o que? A pedra removida? Não. Viu o Senhor. A fé de Maria Madalena não estava baseada em um acontecimento ou numa realidade fática. A fé de Maria Madalena estava baseada numa pessoa, Jesus. E ela voltou e declarou o objeto da sua fé: eu vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. Maria relatou para os discípulos tudo aquilo. Acontece que eles não acreditaram. Mas tá bom. Viu como eu amo a Bíblia? E você também ama? Porque a Bíblia mostra quem nós somos, quem é o ser humano. Crente, mas incrédulo algumas vezes. Essa é a realidade nossa que Deus nos mostra. Que nós precisamos dele e nós precisamos a cada dia mais. Senhor, aumente a minha fé para crer no Senhor verdadeiramente, inabalavelmente. Vocês podem imaginar, quem sabe, a animação, o entusiasmo de Maria Madalena para contar essas verdades para os seus irmãos, para os seus amigos. E quem sabe ela chegou lá na casa: eu vi o Senhor, hein? Que legal. Parecia que era ele. Ela contou com entusiasmo. E você, quando você for proclamar o Evangelho do seu Senhor, que você viu, que você encontrou, que você foi ganho por Ele, você vai proclamar de uma forma com entusiasmo, com alegria, né? O Senhor me salvou. Duvido. Eu sei quem você é, eu sei que coisa você fez, você foi na boate, você usava droga, eu sei que você já namorou tantas mulheres, tantos homens. Meu amigo, isso tudo que você está falando é verdade, eu fiz, mas o Senhor me salvou. Mas Jesus Cristo mudou a minha vida, e Ele é meu e eu sou dele, e não importa se você agora está debochando da minha fé, mas eu creio nele, e nada vai mudar isso, porque Ele vive, e o meu Senhor está no céu, e uma hora Ele vai voltar, quer você acredite ou não, fulano, mas Ele vai voltar, e eu sou dele, porque Ele me chamou pelo nome.
Meu irmão, minha irmã, quando você tem um encontro real, um encontro pessoal e verdadeiro com o seu Senhor Jesus Cristo, você passa a ser um missionário, você passa a ser um executor desta maravilhosa tarefa de proclamar as boas novas de Jesus Cristo e proclamar que Ele está vivo. Nós somos missionários, nós somos mensageiros, levando uma notícia de que o nosso Deus está vivo. Desculpem os budistas, mas eles pregam a respeito de um homem que está morto. Nosso Senhor está vivo. Louvado seja Deus. Eu concluo dizendo para vocês, queridos, o túmulo vazio, ele aponta para Cristo. A cruz vazia aponta para Cristo. O pão multiplicado e a multiplicação de peixes apontam para Cristo. O mar que foi acalmado aponta para Cristo. A ressurreição de Lázaro aponta para Cristo. Perceberam? Tudo isso que nós já estudamos, e pela palavra de Deus nós cremos que são verdades, acontecimentos reais, miraculosos sim, mas tudo isso não é para que nós fiquemos apegados a estas realidades fáticas, mas muito mais pelo poder daquele que fez tudo isso, Jesus Cristo. O objeto da nossa fé é Jesus Cristo. A fé cristã não é uma crença em um evento ou um acontecimento, mas é a confiança em adoração a uma pessoa, Jesus Cristo. E por que eu estou frisando isso? Porque muitos acreditam no túmulo vazio, muitos acreditam na cruz vazia, muitos acreditam nos milagres de Jesus. Sabia? Se você, quem sabe, conversando com um católico, ele vai acreditar que sim, Jesus ressuscitou Lázaro. Ele vai acreditar sim que Jesus foi morto na cruz. Ele vai acreditar sim que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele vai acreditar. E está tudo bem, ok. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas estas pessoas não creem pessoalmente no Jesus vivo, no Jesus que reina, no Jesus que é Senhor dos céus e da terra, no Jesus que é o único Senhor e Salvador, é aquele que chama para si poderosamente e muda verdadeiramente homens e mulheres. Em Cristo as pessoas não creem. E crer em acontecimento é o caminho para o céu? Quem é o caminho? Jesus. Perceberam o relato de João? Ao mostrar o momento em que Maria Madalena foi impactada ao ver o seu Senhor, o objeto da sua fé. Então deixa eu ilustrar para você para terminar. Você acredita em médico neurocirurgião, não acredita? Ok. Você acredita nesses profissionais neurocirurgiões que são altamente capacitados? Eles são com uma vocação que é um dom de Deus. Eles têm um trabalho incrível. Se você já teve a oportunidade de saber, né, de uma cirurgia de um neurocirurgião, tem cirurgia que eles precisam tirar a tampa da cabeça, do crânio de uma pessoa, para mexer lá dentro. Imagina! Quando você abre aquele radinho de pilha lá na sua casa e olha aqueles fios, já te dá um desespero. Imagina o dom dos neurocirurgiões para fazer uma cirurgia num cérebro. Você confia, você acredita nesses profissionais, ok? Ok. Mas agora, quando você está prestes a entrar no centro cirúrgico, para você se submeter a uma cirurgia na sua cabeça, vai abrir o seu crânio, não sei se alguém já passou por isso, e a cirurgia vai ser feita na sua cabeça. É outro tipo de crença, entre aspas, num médico neurocirurgião, não é? Ele vai mexer na minha cabeça, ele vai tirar a pressão do meu crânio porque eu tive um AVC, sei lá. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então eu concluo dizendo para você assim: você teve um encontro real, um encontro verdadeiro com o Cristo vivo?
Ou apenas você acredita na história de que Ele é poderoso, de que Ele ressuscitou dos mortos e que o túmulo está vazio? Jesus está lá para você, na história? Ou Ele está aqui em você? Por isso eu peço para que você declare comigo o que eu vou ler agora, por favor. Eu creio que o meu Senhor Jesus está vivo. E Ele me chamou pelo nome. E eu tive um encontro pessoal com Ele. A minha vida é dele. Sem Ele eu não sou nada. E Ele está presente aqui nesta manhã. E é poderoso para me curar. E é poderoso para me mudar. E é poderoso para me transformar. Eu confio em Jesus Cristo verdadeiramente, como meu Senhor e Salvador. Aleluia. Igreja, o Senhor da igreja vive. Amém. Amém.